gente, tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma videoaula? Hoje nós vamos falar do calor latente, vamos definir o calor latente e aqui sim conseguir resolver problemas de equilíbrio térmico, a qual um dos corpos esteja mudando de fase. Beleza? Vamos lá então? Olha só, eu vou representar aqui num plano cartesiano uma temperatura em função da quantidade de calor, ok? Essa temperatura aqui, eu vou falar em Celsius, tá? Mas por comodidade, a abscissa aqui eu não vou colocar na origem, só para facilitar a nossa visualização, tudo bem? Então, olha só, imagine que eu tenha um bloco de gelo, colocar aí menos 50 graus Celsius, tá bom? E aí a gente começa a fornecer calor para esse bloco de gelo. Vamos supor também que ele está ao nível do mar, tá bom? Na medida em que a gente fornece calor, o que vai acontecer com esse bloco de gelo, hein? Ele vai aquecer, certo? A sua temperatura vai aumentar. Então o gráfico, ele fica uma coisa assim, ó, né? Tem que ser linear, né? O aumento da temperatura com a quantidade de calor, isso porque ele segue a equação que aprendemos na última aula, que macete, né? Q igual a mc delta T. Então, a variação da temperatura em função da quantidade de calor vai ser Q dividido por mc, não é isso? E esse cara aqui, ó, esse mc, isso daqui é uma constante, não é verdade? Por isso que isso daqui tem que ser uma reta, né? Porque se você pega uma constante e multiplica pela variável, você tem a equação de primeiro grau, certo? Ax mais b, né? Então aqui tem uma reta, ok? E quando esse bloco de gelo ele chega em 0 graus Celsius, como eu disse aqui, a abscissa, só não vou pôr aqui para facilitar a visualização, tá? Quando esse bloco de gelo ele chega em 0 graus Celsius, senhores, se a gente continuar fornecendo calor na mesma taxa, o que acontece? A temperatura ela fica constante, ela não muda mais, porque essa energia que você está fornecendo ela é utilizada numa reestruturação molecular, ela não é utilizada para agitação das moléculas, entende? Então, na medida que você vai fornecendo calor, o gelo vai derretendo, ele vai virando água a 0 graus Celsius ao nível do mar, né? Então, nesse ponto aqui, galera, ó, esse pontinho aqui, nós temos só gelo a 0 graus Celsius. Antes desse pontinho, nessa região aqui, a gente só tem gelo, que é o estado sólido aqui, tá bom? E nesse último pontinho aqui, todo o gelo já derreteu, tá? Então aqui a gente só tem líquido e nessas duas, entre esses dois pontos aqui, a gente tem gelo e água, tudo bem? Mas em toda essa etapa aí está a 0 graus Celsius. Tem gente que acha, quando fala, né? Considere a água a 0 graus Celsius. O cara pensa, não, então é gelo aí. Não, você pode ter só água a 0 graus Celsius. Você pode ter também só gelo a 0 graus Celsius. E pode ter gelo e água a 0 graus Celsius, tá bom? Então, quando a substância ela é pura, né? Você está fornecendo calor, quando ela muda de fase, a temperatura fica constante. E aí, a gente continua fornecendo calor agora para essa água proveniente do gelo. O que vai acontecer? Ela vai continuar aquecendo, certo? De forma linear, devido, né, à equação que descreve esse estágio aí, né, esse fenômeno. Então, a gente está fornecendo calor, a temperatura aumentando de forma linear, até a água ao nível do mar chegar em 100 graus Celsius. Quando ela chega em 100 graus Celsius, que começa a ferver, todo o calor que você está fornecendo não é mais utilizado para aquecer a água, ele é utilizado para fazer a água virar vapor. E novamente a temperatura aqui, ó, ela fica constante. Você está fornecendo calor e a temperatura constante. Então, nesse pontinho aqui de verde, o que a gente tem? Só tem água
a 100 graus Celsius. Né? Nesse último pontinho aqui, o que a gente tem? Apenas vapor, toda a água virou vapor, também em 100 graus Celsius. Né? E entre eles aqui tem água e tem vapor a 100 graus Celsius. Se a gente continuar fornecendo calor, o que acontece? Esse vapor volta a ter a sua temperatura alterada. Né? Você está fornecendo calor, a temperatura aumentando de forma linear novamente. Ok? Então, a gente tem aqui, ó, aqui era sólido, né? Apenas o gelo. Aqui a gente tem apenas líquido, a água. E aqui a gente tem apenas gás, o vapor. Então, senhores, observem que nessas etapas aqui que a gente tem mudança de fase, né? A gente não pode utilizar essa expressão aqui, ó, Q igual a mc delta T. Ela não descreve essas etapas. Por quê? O ΔT é zero, né? Uma substância pura, e você não tem variação de temperatura enquanto ela muda de fase. Isso significa que o ΔT é zero e você está fornecendo calor. Então, como que zero vai ser igual a alguma coisa diferente de zero? Então, essa equação está errada. Não podemos utilizar enquanto está mudando de fase, certo? Essa equação só pode ser utilizada nessa etapa, nessa daqui também, e aqui, que é durante, a gente tem variação de temperatura, tudo bem? E nessas etapas, professor, o que eu faço, hein? Aí você vai ter que usar o calor latente, que vamos definir agora, ok? Vamos representar o calor latente por L maiúsculo. Olha só, por definição, calor latente é Q dividido por M, tá? Que é o quê? É a quantidade de calor que você está fornecendo para uma certa quantidade de massa que está mudando de fase, ok? Por exemplo, vamos pegar essa etapa aqui, ó, essa daqui. Essa quantidade de calor aqui que você forneceu, né, ou retirou para ela mudar de fase, vai ser o quê? Ok? E o M é a massa que está mudando de fase. Tudo bem? Então, essa razão aqui é o que a gente chama de calor latente. Tá bom, professor, mas qual a interpretação física dessa definição matemática de ser L igual a Q sobre M? O que o L representa? Vamos analisar. Através da unidade fica mais fácil da gente entender a interpretação física dessa definição matemática. Olha só, se o calor latente é Q sobre M, logo a unidade de calor latente tem que ser uma unidade de calor, e no sistema internacional é o Joule, né? Porque calor é energia em trânsito. Então tem a mesma dimensão, a mesma unidade de energia, que é o Joule do sistema internacional, dividido pela massa no sistema internacional, é o quilograma, ok? Mas aqui a gente vai utilizar mais a unidade caloria por grama, tá? Então uma outra unidade aí de calor latente que a gente vai usar mais aqui é a caloria por grama. Lembrando que uma caloria é 4,18 joules, tá? Uma caloria é igual a 4,18 joules e 1 quilograma são 1000 gramas, né? Porque o quilo é um prefixo do sistema internacional que significa o quê? 1000. Então é só você trocar o quilo aí por 1000, tá bom? Muito bem. Então, por exemplo, vamos chegar lá para a gente entender aqui o que representa o calor latente, né? Olha só, senhores, o calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama. O que isso significa? 80 calorias por grama. Significa que se você tiver 1 grama de gelo, 1 grama só, a 0 graus Celsius, imagina, ó, o gelo está aqui, ó, nesse ponto do gráfico, 0 graus Celsius só tem gelo. Para esse 1 grama virar água a 0 graus Celsius, você tem que fornecer 80
calorias. Então, para cada grama mudar de fase, virar gelo, você tem gelo, para virar água a 0 graus Celsius, você precisa fornecer 80 calorias. E, senhores, isso é muita coisa. O calor latente do gelo é muito elevado. Para você ter uma ideia, claro que são grandezas diferentes, a gente não pode fazer essa comparação, mas vale a pena aqui para a gente pensar um pouquinho. Ó. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Significa que cada grama de água, para variar 1 grau Celsius, você tem que fornecer ou retirar 1 caloria, certo? Agora, o calor latente do gelo, para ele derreter, cada grama, você tem que fornecer 80 calorias. Significa que o calor latente do gelo é muito maior do que o calor específico da água, tá? Como eu disse, apesar de serem grandezas físicas diferentes, a gente não pode comparar, mas dá para a gente ter uma ideia do quão grande o calor latente de fusão do gelo é. Tá? Isso justifica o motivo da gente utilizar tanto gelo para resfriar bebidas e alimentos. Né? Por exemplo, a gente coloca uma pedrinha de gelo lá num copo de suco, né? Que você tem no final? Como o calor latente do gelo é muito grande, é mais provável que o suco chegue na temperatura do gelo, 0 graus Celsius, antes do gelo derreter completamente, tá? Porque é difícil derreter gelo, são 80 calorias por grama, né? E talvez você pode pensar assim, ó, professor, aqui em casa, sempre que eu coloco o gelo na minha bebida, no final só tem a bebida, o gelo sempre derrete, professor. Mas é claro, né? Você está analisando um sistema que não é fechado, ele está tendo trocas de calor com a vizinhança. E aí a temperatura ambiente na sua casa deve ser por volta de 25, 30 graus. Claro, o gelo vai derreter depois de muito tempo. Mas se você isolar o seu copo com suco na pedrinha de gelo, a bebida, claro, depende da quantidade, nós vamos aprender a analisar isso daqui, mas é provável que a bebida vai chegar em 0 graus Celsius e ainda vai ter gelo, tá? E quando chega, se o sistema está isolado, o gelo não derrete mais, né? Porque o gelo está 0 e a bebida líquida está em 0 também. Então não tem diferença de temperatura, não tem troca de calor, né? Para o gelo derreter, ele tem que ganhar calor, e para ganhar calor tem que ter o quê? Diferença de temperatura, ok? No sistema isolado, né? Para isso, não, considerando a vizinhança, é claro, o gelo vai continuar derretendo, perdendo calor para ela, ok? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver uma questão relacionando aqui o calor latente. Olha só, primeira questão aqui. A gente tem um bloco de gelo dentro de um recipiente de isopor. Está uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Coloca-se um caneco com chopp a uma temperatura de 30 graus Celsius sobre o bloco. Após atingir o equilíbrio térmico, a temperatura do chopp é de 5 graus Celsius. O gráfico melhor representa a temperatura do gelo e posteriormente da água, e a temperatura do chopp em função do tempo é... Senhores, o que está acontecendo aqui? O gelo ele vai ganhar calor do chopp, certo? Com isso o gelo vai esquentar e o chopp vai esfriando. Depois que o gelo chegar em 0, ele começa a derreter, né? Mas ele continua ganhando calor do chopp, então o chopp continua esfriando, mas a temperatura do gelo é constante, porque agora ele está derretendo. Depois que todo o gelo derrete, vai ter só água em 0 graus Celsius, vai continuar ganhando calor do chopp, o chopp esfriando até atingir o equilíbrio térmico em 5 graus Celsius. Então o que acontece? Vamos ver aqui, não procurar um gráfico que mostra isso. Olha só, o gráfico A ele está errado, porque a gente pode ver aqui que não teve uma etapa em que a temperatura do gelo permaneceu constante. Ela variou o tempo todo, se bem que aqui parece que ela reduziu de forma mais devagar, mas ela tem que ficar um pouco constante, né? Porque o gelo está mudando de fase. A mesma coisa não acontece no gráfico B, então esses dois aqui a gente elimina, né? No gráfico C, olha que loucura, o que acontece? Parece que quem está mudando de fase é o chopp, né?
O chopp está solidificando aqui numa temperatura entre 5 e 30 graus. Isso não vai acontecer, né? Até porque eu acho que essa questão eles escolheram o chopp porque tem álcool, e o álcool ele vai reduzir o ponto de fusão da água, ok? Então, olha só, alternativa D, né? O chopp esfriando o tempo todo, né? Enquanto o gelo vai esquentando. Quando ele chega aqui no zero, temperatura constante, depois ele volta a esquentar até os dois atingirem o equilíbrio térmico em 5 graus Celsius, ok? Agora é interessante a gente observar também nesse gráfico que a taxa de transferência de calor ela foi reduzindo. Tá percebendo aqui, ó, que a temperatura ela está variando de forma mais devagar ao longo do tempo? Porque a diferença de temperatura entre o chopp e o gelo está reduzindo. E quanto maior a diferença de temperatura entre os corpos, maior também é a velocidade de propagação do calor. A taxa de transmissão de calor será maior, né? Então, por isso que ela vai reduzindo até atingir o equilíbrio térmico. Portanto, resposta letra D. Ok? Vamos para a próxima questão? Questão 2. Olha só. Uma certa quantidade de gelo, inicialmente a menos 20 graus Celsius, é aquecida até ser totalmente convertida em vapor a 120 graus Celsius. A variação da temperatura em função do calor absorvido durante esse processo está representado nesse gráfico aqui. Então, olha só, a gente tem um gráfico aí, né, da temperatura em função do calor que está em caloria e a temperatura em graus Celsius, né? Esses risquinhos aqui, ó, eles representam que não está em escala, tá bom? Ou seja, as variações numéricas aqui são bem maiores do que aqui, mas isso não é representado geometricamente falando, tá? Por conveniência, nesse gráfico, o eixo correspondente ao calor absorvido não está em escala aqui, como eu disse. Sejam LF e LV os calores latentes de, respectivamente, fusão e vaporização da água, e CG e CV os calores específicos, respectivamente, do gelo e do vapor. Com base nas informações contidas nesse gráfico, é correto afirmar aqui. Então, aqui pelas alternativas, a gente percebe que ele quer que a gente faça uma comparação entre os calores latentes de fusão e de vaporização e também o calor específico aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o calor latente, vamos analisar? A gente sabe que o calor latente... Opa, vamos fazer de azul aqui. A gente sabe que o calor latente aqui sobre M. Então, muito simples. Vamos pegar aqui, ó. Essa etapa aqui é qual? Essa etapa aqui é de vaporização, certo? Que está ali, ó, 100 graus Celsius, né? Onde no nível do mar a água vai ferver. Então, a gente tem quanto de calor foi necessário para toda essa água virar vapor? A gente tem 1,1 vezes 10 elevado a 4 calorias, dividido. Qual a massa dessa amostra aqui? Não disse a massa, mas é claro que ela vai ser a mesma, certo? Do que quando era só gelo, né? Considerando aqui que não vai ter variação de massa, né? Não perdeu o vapor ali, tá bom? Então fica 1,1 vezes 10 a 4 dividido por M. Esse é o calor latente de vaporização. Enquanto que o calor latente de fusão, ele vai ser Q sobre M, né? Que é 1,6 vezes 10 elevado a 3 calorias dividido por M. E aí, qual o número que é maior, senhores? 1,1 vezes 10 a 4 é maior, né? A gente tem aqui 1.600 comparando aqui com 11.000 calorias, certo? Como o M ele é constante, a gente pode falar que o LV vai ser maior do que o LF. Significa o quê? Que você precisa dar mais calor para a água virar vapor do que para o gelo virar água a mesma quantidade, tá bom? Então, as respostas aqui, LV maior do que LF, então é C ou D aqui. Agora, e os calores específicos, hein? Bom, o calor específico, a gente quer comparar o calor específico, ó, do gelo com do vapor. Então, é essa etapa aqui com essa daqui, tá bom? Como a gente sabe, o calor específico, né, ele é Q dividido por M delta T, lá da equação Q igual a MC delta T.
tá? Quanto de calor a gente teve que fornecer para o gelo esquentar? Ó, ele mostrou aqui embaixo, pequenininho, 196 calorias, certo? 196 dividido por M e teve uma variação de temperatura aqui de 20 graus Celsius, né? Mais 20 aqui, vamos colocar 20 aqui, né? Enquanto que o calor específico de vaporização, ó, o calor específico do vapor, perdão, aqui, vai ser que a gente deu 80 calorias apenas aqui, né? 80 calorias aqui, ó. Dividido por M vezes a variação de temperatura, que foi de 20 também, olha só, foi de 100 para 20 aqui, né? Então aí, qual o número que é maior, hein? 196 dividido por 20M ou 80 dividido por 20M? É claro que 196 é maior, né? Então, o calor específico do gelo, ele é maior do que o calor específico do vapor, né? O calor específico do gelo é maior que o do vapor. Resposta letra C. Ok, senhores? Vamos então para a próxima questão aqui. Olha só. Em um copo grande, termicamente isolado, contendo água a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, são colocados 2 cubos de gelo a 0 graus Celsius. A temperatura da água passa a ser aproximadamente de 1 grau Celsius. Nas mesmas condições, se ao invés de 2 fossem colocados 4 cubos de gelo iguais ao anterior, ao ser atingido o equilíbrio térmico haveria no copo. Galera, olha só, essa questão é sensacional. Estava 25 graus Celsius. Quando você colocou os 2 cubos de gelo, a temperatura final passou para 1 grau Celsius. Você teve uma variação de quanto? De 24 graus Celsius. Certo? Se ao invés de 2, você colocar 4 cubos de gelo, você concorda comigo que você tem mais gelo, bem mais do que o necessário para fazer essa água chegar até 0 graus Celsius? 2 já fez ela ir de 25 para 1. 4 com certeza vai fazer ela chegar em 0. Certo? Mas tem um detalhe, ó. Se a água ela chega então a 0 e você tem o gelo lá a 0 graus Celsius, não existe o que? Diferença de temperatura. E se não tem diferença de temperatura, não tem calor, certo? Não tem transferência de calor. Estabilizou, equilíbrio térmico. Isso não tem troca de calor, o gelo não derrete mais. E nem a água esfria. A água não vai congelar também, né? Porque para congelar teria que continuar perdendo calor. Mas para ter calor tem que ter diferença de temperatura. Então no final o que a gente tem? Gelo a 0 graus. Não. Gelo e água a 0 graus Celsius aqui. Resposta letra D. Beleza? Vamos para a próxima aqui não? Olha só. Num calorímetro com 200 gramas de água a 20 graus Celsius, adiciona 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Os calores específicos da água e do gelo são, respectivamente, 1 caloria por grama grau Celsius e 0,5 calorias por grama grau Celsius. E o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Após as trocas de calor, haverá no calorímetro. E aí, será que vai ter só gelo? Será que tem só água? Ou gelo e água a 0 graus Celsius, hein? Olha só, galera, uma maneira que eu acho simples de resolver esse tipo de problema é você calcular a quantidade de calor necessária para todo o gelo derreter. Tá? E depois comparar esse valor com a quantidade de calor que a água tem que perder para chegar até 0 graus Celsius. Beleza? Então, e aí, como é que faz para calcular a quantidade de calor que o gelo precisa ganhar para derreter completamente? ml, certo? Definição de calor latente é L igual a Q sobre M. Né? Então fica assim, ó. Quantidade de calor vai ser a massa de gelo. Quanto que é? 50 gramas. 50 gramas. Calor latente de fusão do gelo. Quanto que é? 80 calorias por grama. Significa que a gente precisa então de 4.000 calorias para o gelo derreter completamente. Tá? Se ele ganhar 4.000 calorias, se a água conseguir fornecer isso, né? E repare que a água ela ainda ela precisa. Não, o gelo já está a 0 graus Celsius. Né? Se o gelo tivesse abaixo de 0,
ela ainda teria que aquecer o gelo para depois começar a derreter. Mas aqui de cara ele já começa a derreter, né? Mas se a água conseguir fornecer 4.000 calorias, todo o gelo derrete, né? Se a água não conseguir 4.000, que significa o quê? Que a água vai chegar em zero e ainda tem gelo. E aí estabiliza, como na questão anterior falamos, né? Beleza, próximo passo, a gente vai calcular a quantidade de calor que a água consegue fornecer para o gelo, para ela ir de 20 graus Celsius até zero. Beleza? Como é que a gente faz isso, hein? Como aqui tem variação de temperatura, é o calor sensível, né? Q igual a MC delta T. Então, o que vai ser? Qual a massa da água, hein? 200 gramas. Qual o calor específico da água? 1 caloria por grau Celsius. Qual a variação de temperatura necessária para isso daqui acontecer, hein? Vai ser menos 20 graus Celsius. Certo? Por que menos 20? Porque ela vai esfriar, ela vai de 20 para zero. Então é 0 menos 20, né? Que dá menos 20, tá bom? Então fica aqui, é igual. A gente pode simplificar aqui, ó. Grama com grama, grau Celsius com grau Celsius, sobra caloria, né? Isso vai dar 4.000 calorias também. O que isso significa, senhores? Olha só que legal. A quantidade de calor foi exatamente a mesma. A interpretação física aqui é que a água, para ela chegar até zero, ela tem que perder 4.000 calorias. Para o gelo derreter todo, ele tem que ganhar 4.000 calorias. Significa que assim que a água chega em 0 graus Celsius, a última pedrinha que tinha ali de gelo virou água. E aí, o que a gente tem no final? Você vai ter apenas água a 0 graus Celsius, né? Resposta letra C. Beleza? Bom, senhores, vou parar por aqui. Se você gostou da videoaula, se inscreve no meu canal, né? Dá um joinha lá também, beleza? Então, beijo, galera. Até a próxima aula.